Pronto, estamos entrando ao vivo com as crianças mais bonitas. Opa, desligou nossa luz. Com as crianças mais bonitas aqui desta noite, né, Joãozinho, né, Cecília? Deixa que o papai liga ali depois, pode deixar, filhão. O papai tem que mexer lá na tomadinha. Hoje a nossa live é sobre nutrição, nutrição esportiva, tudo que você precisa saber para se alimentar, para estar dentro de campo com capacidade, para você poder aplicar o teu talento de maneira importante. Hoje as criancinhas estão aqui porque a gente estava brincando e daí o pai falou que ia fazer live, ficaram chateados. Mas daí a Cecilinha e o Joãozinho vão dar licença agora, né? Vamos lá? Dá tchau pro pessoal, João. Pessoal. Tchau, galerinha. Abre a portinha lá, João. Leva lá essa galerinha, isso. Vai lá com a mamãe, vai lá, Ceci. Vamos ver o Cucunha? Isso. Vamos lá, vai lá. Chegou um... Tchau, Ceci. Tchau. Vamos ver o Cucunha? E eu vou receber aqui nessa live muito especial... Vou receber nessa live aqui tão especial o nosso nutricionista Rodrigo Mendanha, que vai desvendar vários assuntos importantes aqui para nós nessa noite. E muito importante você estar aqui nessa live com a gente para saber tudo certinho, conteúdo show, conteúdo top e conteúdo inédito. Nós vamos falar sobre os 5 vilões, sobre os 5 alimentos que você tem que tirar da tua alimentação, os 10 que você tem que acrescentar e alimentação pré e pós-jogo. Tá certo? Então é isso, meus craques. Vou chamar aqui o nosso craque de hoje, o Rodrigo Mendanha. Vamos se conhecer hoje também, né? Vamos enviar aqui para esse craque aqui. Vamos ver aqui como é que a nossa luz aqui também nos ajuda. Vamos lá, foi. Já mandei aqui pro Rodrigão aqui o acesso. E vai ser muito legal a gente compartilhar hoje esse conteúdo muito especial, muito específico sobre nutrição, que é algo muito importante aí pra molecada. Então, fica ligado aqui todos vocês, tá bom? Para essa nossa live de hoje, que é uma live muito, muito especial. Rodrigão, já mandei para você aí a solicitação, tá bom? Quando você puder entrar, entra aqui. Enquanto isso, tem muita gente aqui mandando boa noite. O Willis, o Ian, o Robson. Um beijo para você aí, Robson. E volta, vamos ver se você entra agora ao vivo aqui, se dá para o Rodrigão entrar. E nós vamos atropelar hoje, temos muito conteúdo para poder compartilhar com vocês. Olha ele aí, a fera chegou, meu. E aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Tudo jóia? E aí, Rodrigão? Tudo bem, certo por aí? Como é que tá a minha imagem? Como é que tá o som? Tudo certo? Nós estamos um pouquinho travando, deixa eu ver se melhora aqui. Deu uma travadinha aqui, não consegui te escutar, mas não. Pode repetir aí? Deu uma travadinha, acho que agora melhorou. Como é que tá a imagem e o som aí, irmão? Tudo certo? Tá dando uma travadinha na tua imagem aí. Internet aí. Vamos ver se melhora um pouquinho. Eu acho que o pessoal começou. Rodrigão, tá um pouco ruim aí a transmissão do Rodrigo. Será que vamos... Aí, Rodrigão. E aí, agora foi, irmão? Agora deu uma estabilizada? Agora eu tô te ouvindo melhor. Vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui, se o pessoal tá te ouvindo bem. Galerinha tá ouvindo bem o Rodrigo aí? Porque daí você já se apresenta aí, Rodrigão. Já se apresenta para essa massa aqui que tá ansiosa aqui para querer te conhecer e querer ouvir tudo que você tem para falar hoje aí. Show de bola. Como é que tá aí, pessoal? Como é que tá a imagem? Agora, como é que tá? Vocês estão comentando que tá travado, mas eu acho que agora fluiu. Eu acho que agora deu uma estabilizada bacana. Isso, acho que agora foi, Manão. Show de bola, pessoal. Primeiro de tudo, boa noite. Uma honra estar aqui nessa quarta-feira com vocês, poder finalizar meu dia de trabalho, meu dia de atendimentos e poder compartilhar com vocês o que eu faço na minha prática. É um prazer, viu, irmão, estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado pela indicação também do pessoal que me convidou aqui, que me chamou aqui para estar nesse momento. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Mendanha, eu sou nutricionista, trabalho com a nutrição holística, que é uma nutrição que eu venho desenvolvendo há quase 10 anos. E é uma nutrição que tem um enfoque não só no físico, não só no biológico, não só no bioquímico, mas também na parte mental, emocional e espiritual. Bom, como o meu foco hoje é para conversar com vocês, né, que estão nessa jornada aí, né, cara, muito bacana, Ticão, o trabalho que você vem fazendo, trabalho que você vem, eu acompanhei, né, eu não te conhecia antes, mas acabei te conhecendo, achei incrível
Achei que você tem uma responsabilidade muito grande em tudo que você coloca. Realmente é um trabalho muito profissional. Então, uma honra estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre um monte de coisa, tá? Eu quero que vocês peguem papel e caneta, tá? Eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque tem muita coisa prática. E depois, pode até assistir, não sei se vai ficar salvo, irmão, mas de qualquer forma, eu peço para vocês anotarem, porque tem muito conteúdo de valor para vocês prático. Eu não quero ficar aqui enrolando, não vou ficar contando história, não vou ficar falando sobre teoria, eu quero falar sobre prática, tá? Hoje eu tenho aí no meu time quase 20 atletas, né? Só do futebol que eu trabalho aí no Brasil e no mundo. Tem um atleta na Suíça, tem um atleta na Espanha, tem um atleta em vários lugares do mundo. Então, quero compartilhar aqui com vocês a minha prática, o que eu faço de verdade para ajudar esses meus atletas e para vocês que estão começando, que estão entrando nessa jornada agora, com certeza vai ter muito valor, porque vocês já vão sair na frente. Fechou? Irmão, gratidão por estar aqui com você. Vamos nessa. Vamos começar aí nosso trabalho, que vai ser incrível. Mano, obrigado pelas palavras. Eu dei uma pesquisada também ali em você, lógico. A gente vai buscar lá no Instagram e mergulha. E eu achei incrível, assim, porque é algo que eu acredito que tudo está envolvido com a questão mental, emocional, espiritual. É esse ser humano cada vez mais integrado. Não é aquela coisa assim, né, partilhada, mas é uma coisa integral em que a gente percebe que está espalhado sobre nós essa capacidade de a gente expandir a nossa consciência e ser um humano em alta performance. Não basta só você ser um atleta, né? Ah, não, eu vou aqui ser um atleta e você acaba sendo um Zé Ruelo na vida, que de vez em quando eu falo para a molecada. Né? A gente está aqui para poder promover, proporcionar e provocar esse ser humano que muda a sua comunidade não só pelo sucesso que ele tem, mas pelo sucesso que ele é. E estar aqui hoje com você é uma forma de poder provocar e promover nos jovens, em todo mundo que está aqui, essa interação, né? essa integração entre corpo, alma e espírito, para que a gente possa cada vez mais estar capacitado a viver em alta performance, né, mano? E a gente poder explorar 100% do nosso ser, 100% da nossa existência. Então, brigadão por ter aceitado o convite, mano. Essa live aqui vai ficar salva. Inclusive, nós vamos enviar essa live aqui lá para o curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança. Então, a galerinha aqui da geração Sem Medo, da geração 1%, vai poder desfrutar dessa live aqui lá dentro do curso também. E é isso aí, Manão. Eu te chamei, né? E falei assim, cara, vou chamar o Rodrigão aí, a galerinha tá pedindo, foi ovacionado aí pela galera. E daí, Manão, eu falei assim, bom, vamos provocar aqui um conteúdo meio que direcionado ao mundo do futebol. Tem muitos jovens aqui que vêm de dentro lá dos cursos né, dos programas que a gente desenvolve. E tem sempre muitas dúvidas, né? O que comer, o que não comer, vem aquela coisa toda e tal. E eu falei, bom, precisamos de um mestre nessa direção, precisamos de uma direção bem profissional. E aqui está o homem. Então, assim, Rodrigão, eu queria abrir o jogo, assim, apitar o início do jogo perguntando para você assim, mano, quais são os 5 alimentos que, assim, ó, não tem conversa, não dá assim, não dá para você dizer assim, cara, vamos negociar esses 5 alimentos que, mano, Show. não dá. É uma coisa assim que não pode fazer parte do nosso dia a dia como atleta. O que você me diz aí? Show de bola. Pessoal, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês algo que eu acho que é muito importante, até mesmo para vocês entenderem de onde que eu vim, tá? Eu sou nutricionista de formação, mas desde pequeno meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Cheguei a morar no Rio de Janeiro, joguei lá no Vasco, cheguei a morar em Curitiba, morei no Paraná, joguei, né, tanto no Paraná Clube quanto no Atlético Paranaense um tempo. Ah, é? Então fui até os 17 anos nessa jornada do futebol. Naquela época, obviamente, que eu não tinha nenhum... Eu brinco hoje, né, que se eu tivesse 1% do conhecimento prático que eu tenho hoje na nutrição naquela época, com certeza, eu não sei se eu teria me tornado jogador, porque tem muitas coisas envolvidas nesse meio. Mas com certeza eu teria as ferramentas para otimizar minha performance, para otimizar minha recuperação muscular, para otimizar todos os processos que, querendo ou não, eu tinha uma base, eu tive que estudar isso quando eu estava ali dentro daquela atmosfera. Mas aqui vos fala uma pessoa que, inclusive, esse é um dos grandes motivos de eu aceitar esse convite, porque é uma honra para mim poder dividir com vocês o que eu faria para mim,
e o que eu faço para os meus atletas, para os meus jogadores. Então, antes de mais nada, é muito bacana poder ter essa oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. E vamos lá. Bom, irmão, o que eu gostaria de compartilhar com o pessoal, você me pediu 5 alimentos, eu trouxe 10, tá? Eu sempre gosto de trabalhar na ideia do over-delivery. Eu sempre gosto de trabalhar na ideia do entregar mais do que as pessoas estão esperando. Então, olha lá. O que é inegociável, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Dentro desse conceito de nutrição holística, a gente tem o seguinte ideal. Existe o mundo real, existe o mundo ideal e existe o mundo adaptável à nossa realidade, certo? Então, a gente tem uma ideia ali perfeita, um perfeccionismo, a gente tem uma ideia realista e a gente tem o meio de campo, a gente tem uma entrelinha do que a gente pode fazer. Eu sei que muitos que estão aqui têm diferentes realidades, moram em lugares diferentes, às vezes não têm acesso a um tipo de alimento ou não têm condição financeira para adquirir uma certa variedade de alimentos. Então, quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês extraiam tudo que vocês puderem e adaptem isso para a realidade de vocês. E adaptem isso para o que vocês conseguem fazer. Vou dar um exemplo bobo aqui só para começar. Por exemplo, às vezes eu falo, eu acredito que inhame é uma ótima estratégia. Aí alguém vai pensar, poxa, mas eu não tenho inhame aqui na minha cidade, não tem essa variedade aqui, o clima da minha região não permite que esse alimento seja produzido. Tudo certo. Eu vou te dar várias opções, eu vou te dar várias possibilidades. Tá? Eu quero entregar essas possibilidades práticas para vocês. Então, pensando nesse mundo real e ideal, o que é muito importante eu salientar? Que não existe o perfeito. A perfeição é ilusão. Eu costumo falar isso para todo mundo. A perfeição é ilusão. Mas, quando a gente está pensando em performance, quando a gente está pensando em uma vida de atleta, quando a gente está pensando na profissão jogador, é óbvio que se você puder fazer o melhor possível, o 90%, 99%, vai ser melhor. Eu não vou te enganar. O meu compromisso aqui é com a verdade. E a verdade é, por exemplo, bebida alcoólica. É o primeiro ponto que eu quero trazer. Bebida alcoólica vai te prejudicar em diversos pontos. Vai te prejudicar na recuperação muscular, vai te prejudicar no ganho de massa, vai fazer você perder massa muscular, vai fazer você ter um acúmulo de gordura provavelmente maior. Então, vai te prejudicar em várias lacunas. Rodrigo, então quer dizer que eu nunca posso beber? A escolha é sua. A escolha vai ser sua. Só que, como o meu compromisso é com a verdade, quando eu fui estruturar essa aula para vocês, eu pensei, eu vou passar o melhor para eles. Eu vou passar o melhor para eles. Porque tem algo que é muito importante e é muito perigoso ao mesmo tempo, que se chama livre-arbítrio. Se você tem a consciência do que você precisa fazer, se você estiver fazendo errado, se você estiver fazendo ao contrário, você está se prejudicando sabendo que você está se prejudicando. Então, não é sobre o Rodrigo te passar coisas e você colocar em prática o que eu estou falando. Não é sobre isso. É sobre você tomar as escolhas perante o que você quer para sua vida. É o que eu falo para os meus atletas. Rodrigo, mas não tem como você liberar 3 vezes na semana uma cervejinha? Eu falo, o problema é seu. Você quer tomar 3 vezes na semana? Quem vai treinar pior é você. Quem vai aumentar risco de lesão é você. Quem não vai acordar bem no outro dia é você. Eu tô te dando a real. Eu tô te dando o papo reto. Se você não quiser fazer, tá tudo certo. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Rodrigão, diga aí, irmão. Desculpa te interromper, mas então o que você está dizendo para nós aqui é que uma alimentação em alta performance depende muito dessa consciência, dessa mentalidade, dessa expansão de consciência que você entende o processo. Você não está fazendo aquela alimentação assim, ai meu Deus, eu estou fazendo isso aqui, mas eu gostaria muito de estar fazendo aquilo, tomando aquele negócio. Não é algo que você chega ao entendimento, você faz por prazer, porque você entende que aquilo vai te entregar um benefício muito maior. É isso. Exato, exatamente. Sabe de uma coisa, pessoal? É algo que vai fazer muito sentido para vocês. Anotem isso. O obstáculo, ele não existe. Por que o obstáculo não existe? O obstáculo ele só existe quando você deixou de olhar para a recompensa final. O obstáculo ele só aparece quando você tirou o seu foco do alvo. Quando você está com foco no alvo, não existe obstáculo. Eu preciso fazer isso? Tudo bem. Como que eu posso fazer da melhor forma possível? A recompensa, ela sempre vale a pena.
O desafio ele pode ser grande. E eu sei que vocês estão em jornadas diferentes, mas todo mundo tem suas dificuldades e tem seus desafios. Não é fácil para ninguém, tá? Não achem que é mais fácil para um ou para outro, tem uns que são escolhidos. Não. Aqueles que se dedicam, aqueles que estão pensando lá na recompensa final, pense na sua família, pense no que você quer agregar para o mundo, pense no que vai te dar satisfação. Então, foca na recompensa, não foca no... Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Ah, mas eu não vou poder comer tal coisa. Olha, a ideia é o seguinte. Quando eu estou falando com uma pessoa normal, com uma pessoa, um advogado, um engenheiro, enfim, um profissional em geral, é uma situação, é um lifestyle, é um estilo de vida. Agora, se você quer ser atleta, e principalmente no futebol, que existe uma competição, existe uma concorrência muito grande, você vai saber que as suas escolhas vão impactar nesse caminho. Então, tome as suas escolhas. Suas escolhas fazem a sua trajetória, certo? Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, bebida alcoólica. Bebida alcoólica te prejudica em ganho de massa, faz você acumular mais gordura, recuperação muscular fica prejudicada e a performance diminui. A gente não tem metabolismo para metabolizar álcool. Não tem. Tem que ficar desviando o álcool em rotas diferentes, em rodovias diferentes do corpo, para você poder eliminar. Isso te gera um trabalho hepático, um trabalho de fígado extremamente agressivo. E aí, ao invés do seu fígado estar eliminando as toxinas que você já pega no ambiente, ele está lá tendo que metabolizar álcool. O que você vai fazer? Qual o sinal que o seu corpo vai te dar? Opa, amigo, se você colocou álcool aqui, não tem que ficar. Como é que você vai correr? Como é que eu vou fazer contração muscular se eu estou precisando jogar sujeira para fora? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não sei qual é a idade, irmão, que a gente tem aqui. Eu sei que são idades variadas, mas outra coisa que é muito impactante é o açúcar. O açúcar. O açúcar gera um grau de inflamação que te prejudica em todos os pontos. Te prejudica em todos os pontos. É óbvio. Você vai perguntar, Rodrigo, mas se eu comer um pedacinho de chocolate? Não, eu não preciso te falar isso. É o óbvio. Um pedacinho de chocolate não vai te prejudicar. Agora, você realmente, seja sincero comigo, você realmente vai comer só um pedacinho? Você tem esse autocontrole? Se você tiver, tá tudo certo. Mas é aí que você tem que refletir. Segundo elemento, açúcar. Terceiro elemento, refrigerante. Refrigerante. Eu já vivi nesse meio e eu sei o tanto de refrigerante que jogador toma. Eu sei o tanto de refrigerante que nas bases a gente toma. E em casa também, saiu da concentração, vai para casa e aí é refrigerante o tempo todo. Quarto ponto, fast food, tá? Hambúrguer, pizza, hot dog e companhia. Ali tem uma série de problemáticas, tá? Mas como eu vou pontuar, eu não vou entrar em cada detalhe, senão a gente vai acabar enrolando muito. Então, fast food é outra coisa. O quinto ponto, biscoito recheado ou bolacha, né? Como alguns conhecem como bolacha, alguns conhecem como biscoito recheado. Ali tem uma quantidade de gordura trans, de gordura hidrogenada, que gera um grau de inflamação e gera uma intoxicação no seu corpo que você não tem noção. Se você tivesse noção do trabalho que você dá para o seu corpo metabolizar isso, você nunca mais colocaria isso na sua boca, certo? Então esse é outro ponto. Ô, Rodrigão, desculpa te interromper de novo irmão, aqui, mano. Pode interromper sempre que você achar necessário, viu, irmão? Fica super eu acho legal quando você faz essas observações, assim, eu gostaria só de pontuar. Então, o que você está dizendo, até o quinto ponto que você disse é o seguinte: um atleta que está concentrado e deseja, de fato, viver numa profissão tão competitiva e que você tem hoje dos 3 mil, o número é mais ou menos esse, tá, Rodrigo? Dos 3 mil meninos que fazem teste, um permanece. E deste um que permanece, 0 ponto alguma coisa chega no profissional. Sim. Então a gente está falando de um número muito restrito de jovens que realmente chegam. E aí você está falando desses jovens que estão competindo, e esse cara que está de fato focado em ser a exceção da sua geração, ele é alguém que envia para o corpo dele uma mensagem muito poderosa de que eu estou concentrado e estou entregando para o meu corpo o melhor que o meu corpo pode fazer. Do contrário, você está colocando o teu corpo
num nível de sofrimento e desconcentração. Tipo assim, em vez do corpo estar concentrado naquilo que ele precisa te entregar de melhor para amanhã, o teu corpo está dando jeito de resolver os problemas que você está entregando para ele, e aí fica aquela coisa desconectada entre aquilo que você quer e aquilo que você é. É mais ou menos isso, meu não? Perfeito, irmão. Pontuação perfeita. Exatamente isso. Eu, na minha prática clínica, eu não acredito muito na ideia do radicalismo. Eu acredito que as coisas têm que ser passo a passo. Entretanto, quando nós estamos falando de atletas e quando nós estamos falando... o que o Ticão está falando para vocês, pessoal, é a realidade. É a realidade. Às vezes não é fácil de digerir, mas é a realidade. Se você está colocando açúcar para dentro, se você está tomando refrigerante, se você está bebendo bebida alcoólica, infelizmente você está ficando para trás. Você está ficando para trás. Então, quando diz respeito à contração muscular, sua capacidade de recuperação, sua capacidade de gerar energia, sua capacidade de metabolizar energia, tudo isso que a gente está falando vai ser prejudicial. Então, se atentem a isso e, se possível, excluam. Excluam, entendeu? Quando eu costumo brincar, né, irmão? Quando você estiver lá no profissional, quando você já tiver uns anos de carreira, aí você se permite mais. Mas até lá, foi o que você falou, a taxa de conversão para o profissional é muito baixa. E essa é a realidade. Não se iludam achando, não, mas vai dar certo. Não, não vai. Se você estiver fazendo a sua parte, aí muitos já me falaram assim, Rodrigo, mas eu estou fazendo a minha parte e se lá na frente eu não me tornar jogador? Mas você vai ter o maior orgulho de você mesmo de falar, eu dei o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. Muito mais proveitoso do que você chegar lá na frente e ficar, quantos refrigerantes eu poderia ter evitado? Quanto de bebida alcoólica que eu poderia ter deixado e hoje tá vivendo uma vida que eu sempre sonhei, entendeu? Rodrigão, então, peguem essa chave. Mano, isso que você falou é algo que eu falo e repito muito. Tem muitos jovens que ficam naquela assim, ó. Isso é para todas as carreiras, não é um elemento só do esporte. A ideia de que foi em vão. E eu costumo dizer para todos os atletas que eu trabalho individualmente, para os alunos que estão aqui, que é o seguinte, não existe nada em vão que é feito por amor. Porque tudo aquilo que a gente, toda lágrima e todo suor se torna uma semente. Tudo aquilo que você faz com paixão e com comprometimento se torna uma semente. Independente se você vai se tornar profissional ou não no futebol, você está construindo dentro de você uma conexão entre você e aquilo que você deseja ser muito poderosa. Então não é sobre realizar, é sobre ser em alta performance durante toda a sua vida. E aí quando você olha para trás, você realizou, show, eu fiz o que eu deveria ter feito, top. E se você não chegou naquele objetivo, o que pode acontecer, e acontece com a grande maioria, você olha para trás não com aquele olhar frustrado que muita gente tem hoje, e que olha assim, futebol é esquema, porque o treinador foi sacana, porque eu não tinha empresário. Você olha para trás e fala, bom, o que dependeu de mim, do meu comprometimento, eu fiz. Não deu certo por alguns outros motivos, mas aí você é um ser humano resolvido. E aí você pode partir para uma próxima empreitada com graça, com amor, com discernimento e resolvido. Então isso aí que o Rodrigão falou, Rodrigão, sensacional, top. Partimos para a próxima, para a sexta, é isso? Isso. O sexto elemento, ou o sexto alimento, seriam os salgadinhos, os empacotados. Né? Não vou citar nomes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Né? Os salgadinhos, acontece muito, vamos comprar um salgadinho para lá, salgadinho para cá, e normalmente os lanches, né? Lanche da tarde principalmente, é muito regado a salgadinho. O salgadinho, por que ele vicia tanto? Porque ele tem glutamato monossódico. Glutamato monossódico é um realçador de sabor que mima a sua papila gustativa e você quer ficar consumindo aquilo o tempo todo. E não só isso, o glutamato monossódico, quando você pensa, por que é glutamato? Existe um estímulo cerebral que se chama estímulo glutamatérgico. Esse estímulo glutamatérgico é um estímulo, de uma forma simples para vocês entenderem, é um estímulo excitatório. É um estímulo que ativa o seu cérebro e deixa ele excitado. E por que você vicia? Porque o glutamato monossódico, ele atua em regiões cerebrais que faz com que esse sabor, você fique buscando mais esse sabor. Então, além de você consumir algo que intoxica o seu cérebro, inflama o seu cérebro, que a gente chama de neuroinflamação,
você ainda está trazendo para dentro do seu corpo algo que vai te deixar viciado naquilo e você vai querer repetir. Aí tem muitos pacientes que falam assim, Rodrigo, mas eu sou viciado, eu não tenho força de vontade. Não é que você não tem força de vontade, amigo, é que sua química corporal, sua química orgânica não está funcionando. Porque esse estímulo foi um estímulo prejudicial. Então, os salgadinhos também entram nessa lista. Show. Outra coisa também que eu gostaria de citar, que eu não sei se é a realidade de vocês, mas é algo que não faz sentido algum você consumir isso. Nugget. Nugget, nossa senhora, se vocês soubessem a composição de um nugget, a gente fez até aqui em casa. Depois eu me comprometo com vocês a compartilhar essa receita. Receita de nugget de frango saudável. A gente fez aqui anteontem. Fez um nugget de frango saudável. Ah, Rodrigo, mas eu tenho que ir para a cozinha? Amigo, pague o preço. Pague o preço lá na frente. Você vai estar com tanta coisa boa, você vai ajudar tanto sua família, você vai realizar seu sonho. Eu penso até hoje, irmão. Eu penso, nossa, eu imagino eu no profissional, treinando todo dia. Como é que ia ser maravilhoso eu acordar e falar, nossa, vou jogar bola mais um dia, vou fazer tático mais um dia, vou fazer técnico. Que maravilhoso. Então, pensa nisso, olha para a recompensa lá na frente e vale a pena. Eu posso garantir isso para vocês. Vale a pena. Eu não tive esse gosto, mas eu sei qual é o gosto. Eu sei qual é o gosto por ter contato próximo e por ter jogadores no profissional. Bom, outra coisa também que parece ser saudável, mas não é nada. Suco industrializado, tá? A não ser o suco de uva integral. E aí você tem que olhar sempre o ingrediente, tá? Para você ficar atento. Porque normalmente tem um monte de adoçante ou um monte de açúcar. Aí tem glicose de não sei o quê, tem xarope de não sei o quê. Fique muito atento ao suco. Ah, tô tomando suco, tá sendo ótimo. Não, faça da fruta. Uma ideia que eu quero compartilhar é a ideia de trazer sempre para o mais natural. Se você ficar em dúvida, é só você botar na balança. Isso aqui veio de uma árvore. Isso aqui veio da terra. Eu nunca vi salgadinho sair de uma árvore. Eu nunca vi nugget sair da terra. Eu nunca vi o açúcar, ele não é um... Eu nem gosto de chamar açúcar de alimento, porque açúcar não é alimento. Açúcar é um produto alimentício. Mas eu nunca vi açúcar ser plantado. Você planta açúcar? Você não planta açúcar. Tem semente de açúcar? Não tem semente de açúcar. Então esse é um ponto. Ô, Rodrigo, essa questão do suco, esses dias eu até fiz um vídeo, cara, que eu peguei o suco assim, tava assim escrito assim, ó, 6% de suco. Sim. Aí eu até fiz um vídeo, falei, gente, quando o cara for contratar um jogador, aí vem um jogador, deve ter 6% de jogador. Não, o cara não contrata, porque ele quer 100% do jogador. Aí você consome uma coisa que te entrega 6% de uma fruta. Como é que um suco pode ser 6% da fruta? Não é suco. E aí a gente entra muito nesse padrão do não estou consumindo refrigerante, aí está tomando um suco que 94% dele, sei lá o que é, vem da onde. E tem 6% de suco. Então essa tua pontuação foi muito legal. Maravilhoso. Você complementou com uma pontuação brilhante, que é isso mesmo. Olha lá qual a porcentagem de fruta que tem no suco. Você vai ver que, por exemplo, o suco de uva integral, tem alguns sucos de laranja também, de limão, que são mais... que tem uma composição mais adequada. Você vai ver lá que tem 90%, 94%. Olha sempre para o ingrediente. Viu um monte de ingrediente, viu um monte de nome estranho, pode fugir que é cilada, tá? Então fiquem atentos aos ingredientes, aprendam a ler rótulo. Foquem nisso. Sempre vai lá no rótulo e vê. Um alimento natural, ele não tem um monte de ingrediente. Ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem carboidrato, proteína, gordura, ou algum dos elementos. Mas ingredientes a mais podem ser prejudiciais nesse sentido. E outra coisa que também é fundamental de vocês pensarem, miojo. Miojo. Sabe o que tem naquele pozinho do miojo? Glutamato monossódico. É por isso que você ama miojo. Você fica viciado. Aquilo ali é feito pela indústria para você ficar viciado. Para você ficar... Ah, mas o miojo é rápido. Amigo, você vai gastar o mesmo tempo fazendo um macarrão integral. Você vai gastar o mesmo tempo fazendo uma mandioca. Você vai gastar o mesmo, talvez até mais rápido. Porque a mandioca você vai colocar lá para cozinhar, depois você só tira e acabou. Entendeu? Então, foquem nisso que a gente está falando, naturalidade, simplicidade. Quanto mais natural, melhor. Aí eu vi até alguém falando aqui no começo da live. Ah, mas a alimentação é muito cara. Engano puro, ilusão pura. A alimentação natural é muito barato.
vai lá na feira, vai na feira da sua cidade, valoriza o agricultor da sua cidade, compra o produto ali, ó, direto com o produtor. Você vai ver que você vai economizar, ser muito mais saudável, vai ganhar muito mais performance e ainda vai recuperar a musculatura com muito mais eficiência. Bom, Rodrigão, diga, irmão. desculpe te interromper. Esses foram os 10 primeiros alimentos, é isso? Ou tem mais Na verdade, esses foram 9. Eu ia pontuar também uma coisa que é importante, que eu não sei a idade do pessoal. Mas, de qualquer forma, algo que não é um alimento, mas eu vejo que acontece porque da adolescência para frente a gente tem estímulos negativos muitas vezes, que é o tabaco e outras drogas, tá? Cara, tipo assim, eu não precisava nem falar isso, mas é bom reforçar porque as influências, elas vão chegar. Os estímulos, eles... Ah, cara, pô, tu não vai fumar um cigarro? Pô, cara, tu não vai beber aqui uma vodka comigo? Pô, você não vai beber só uma vez. Uma vez você tá atrás, enquanto o cara tá lá, foi o que você falou, o cara tá lá dormindo cedo, o cara tá lá se alimentando bem, o cara tá lá tomando água, o cara tá lá fazendo tudo, e você tá lá tomando um copo de vodka. Ah, mas eu só um copo de vodka. Olha lá para a recompensa final e vê se vale a pena você estar tomando esse copo de vodka. Então, enfim, tabaco, drogas em geral e bebida alcoólica não condizem nada com esse contexto de saudabilidade e de performance do atleta e de uma vida também alta performance, irmão. Né? Foi o que você falou. Eu achei muito bacana essa sua visão, porque é realmente isso, é viver em alta performance. É viver um estilo de vida que você realmente vai ter qualidade de vida. Aí você fala assim, tá, mas e os prazeres da vida? Prazer da vida é você acordar bem. Prazer da vida é você ter disposição. Prazer da vida é você não ficar se intoxicando com coisa que não faz sentido para sua jornada. Não faz sentido. Então, prestem atenção. Fantástico, Rodrigão. Ó, esse aqui foram, então, quem está chegando nessa live aqui agora, nós estamos falando sobre, vamos supor, o sistema defensivo. A gente começou hoje, assim, destruindo, né, os 10 alimentos aqui que é inegociável. E por que é inegociável? Porque, assim, você está enviando para o teu corpo uma mensagem poderosa dizendo assim, eu estou comprometido com esta bagaça. Eu não estou mais ou menos comprometido. Ou eu estou ou eu não estou. É isso que vocês precisam entender. Dentro de um esporte de alta performance, não é uma questão assim, é que nem muitos jovens me mandam assim, o Rodrigão, fala assim, ó, Ticão, e qual que é o meu dia de folga? Eu falo, mano, eu não tinha dia de folga. Para mim, folga está dentro do campo. Mano, eu não tenho dia de descanso. Para mim, descanso é jogar bola, porque jogar bola é minha paixão. Isso. Enquanto eu começar a olhar para o futebol como uma profissão, aí, poxa, eu preciso de folga. Tá um saco isso aqui, pelo amor de Deus. Agora, enquanto eu olho para isso como paixão, estar no campo, para mim, é prazer. Então, assim, essa questão que o Rodrigo trouxe para nós aqui, os 10 primeiros alimentos, assim, é inegociável. Você está querendo ter uma vida realizadora, envie para o teu corpo essa mensagem poderosa de estou comprometido e não estou nem aí em ser radical nesse sentido. Porque quando você é radical nesse sentido, em se tornar em alta performance, em oportunizar o teu corpo a viver de uma maneira orgânica. Por exemplo, uma coisa que eu sou muito contra, Rodrigão, é o sentido de você ficar manipulando o pensamento positivo para ter um resultado. Eu acredito que o pensamento positivo é algo que surge organicamente de quem vive uma vida positiva. Ou seja, você é positivo. Você é um ser humano positivo. O pensamento positivo é uma consequência natural. É a mesma coisa a espiritualidade. Não adianta você tentar manipular Deus em teu favor, tentando fazer um joguinho de créditos ou débitos. Tipo, deixa eu fazer isso aqui legalzinho para ver se Deus me abençoa nesse jogo. Não adianta. Isso é manipulação barata. Se o meu filho fizer isso comigo, eu dou um tapa ali na bunda dele e falo, seu moleque, sai para lá, porque aqui conhece um pouquinho da vida. Imagina Deus. Então, assim, tudo que a gente faz na vida de uma forma natural e orgânica, a gente começa a transformar a nossa vida numa vida que vale a pena. Então, aí, ó, você começou a se alimentar não porque você tem que se alimentar, mas porque você entendeu que a alimentação vai te entregar o que tem de melhor. Isso para de ser algo forçado e começa a ser algo natural. Você começou a se relacionar com Deus não por causa que você quer fazer o gol de domingo, mas porque você quer viver uma vida em paz e com uma consciência expandida. Ótimo, você vai ter uma vida espiritual muito melhor. Você quer ter pensamento positivo? Seja um humano positivo. Viva de uma maneira positiva e o pensamento positivo vai ser um prolongamento do teu ser. É mais ou menos isso, né, Rodrigão? Perfeito, irmão. Eu também creio muito nisso. Na verdade, creio não, né? Porque quem crê é porque não tem fatos. A gente tem fatos com isso. Não adianta você ser positivo. Eu vou pensar positivo, vou pensar positivo.
Na hora de você tomar atitude, sua atitude é negativa. O que adianta você pensar positivo? Tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos e para os outros nutricionistas que estão comigo, que são meus alunos também nos meus treinamentos, é o seguinte. Existe algo que se chama PSAM. O que é o PSAM? PSAM. Pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram atitudes, e essas atitudes vão gerar manifestações. Então, não adianta você só terminar no pensamento. Ah, não, estou pensando positivo, vai dar tudo certo. Tá, e o que você está sentindo? Que essa questão que você falou da postura positiva, de ser positivo, o sentimento positivo. E o terceiro passo, atitudes positivas. Pô, se você pensa positivo e toma uma atitude negativa para você mesmo, você está se prejudicando, está só se enganando. Então, perfeito, irmão. E aí, só para complementar a minha fala inicial, e para convencer os que não foram convencidos, tudo isso que a gente falou que você precisa excluir, vai no sentido do quê? Inflamação, intoxicação e excesso de radicais livres, excesso de estresse oxidativo. De uma forma didática, inflamação, você está se agredindo por dentro. Intoxicação, você está com as suas vias metabólicas entupidas. E oxidação, você está enferrujando. Você já viu um ferro enferrujado ter funcionalidade? Não tem. Uma pessoa inflamada, uma pessoa intoxicada, uma pessoa oxidada é uma pessoa que não tem contração muscular para dar um tiro. É uma pessoa que vai ter cãibra. É uma pessoa que vai ter mais dor. Enquanto o cara acorda lá, bora, vamos pro treino. O outro tá lá, caraca, minha posterior tá doendo. Nossa, meu glúteo, pô, eu fiz o físico ontem, pô, o físico, tô quebrado do físico. E o outro tá lá, recuperando muito mais rápido. E fora isso, a gente ainda tem a questão não só da dor e não só da lesão, não só da dor e não só dessa questão de recuperação, mas também do risco aumentado de lesão. O músculo que não tem energia e não tá limpo, vamos colocar assim, para essa energia fluir e você produzir energia da forma certa, é o músculo que tende a lesionar. Se você não dá matéria-prima para ele funcionar, ele pode lesionar com muito mais facilidade. É isso aí, irmão. Vamos nessa. Show de bola, mano. Então, quem está conosco aqui, esses foram os 10 alimentos inegociáveis que você tem que tirar da tua agenda, da tua alimentação, da tua vida. E a gente partiu agora para os 10 alimentos que você deve acrescentar, ou que são importantíssimos para você que é atleta. A gente vai chamar esse aqui do meio campo, aquele que constrói, aquele que ajuda, aquele que organiza o teu corpo. E o Rodrigão vai trazer para nós aí alguns alimentos então importantes, para que tem muita gente que me pergunta quais são os alimentos para ganhar massa, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Porque aquela coisa toda que você já deve receber bastante aí. Mas, Manão, parte para cima desses 10 alimentos aí, desses alimentos aí do meio campo que podem construir e ajudar nesse processo de desenvolvimento aí. Massa. Olha só, irmão. Eu fiz algo um pouquinho diferente do que você me pediu. O que eu fiz? Eu fiz uma lista para o final da live. Então, o que a gente vai fazer? Quem está aqui, fica até o final da live, porque o ouro vai ser no final da live. No final da live, a gente vai falar sobre pré-treino, vamos falar sobre pós-treino, e aí também serve para pré-jogo e pós-jogo. E eu vou dar esses 10 alimentos, tá? Falando o porquê deles. Vitamina, mineral, gordura. Então, eu fiz essa lista com uma questão prática. Mas o que eu fiz também? Eu separei em 2 grupos. Se você estiver anotando aí, se você estiver escrevendo, coloca assim, 2 lacunas. Uma é de escolhas saudáveis e do outro lado escolhas não saudáveis. Aí agora você vai entender. Sabe por quê? Tudo isso que a gente está conversando é uma questão de detalhes. Detalhes. São detalhes que mudam o jogo. Então presta atenção. Uma coisa é você fazer um frango, uma carne de porco, uma carne grelhada. Uma outra coisa, essa seria a escolha saudável. Proteínas, tá? Frango, carne, porco, peixe, grelhados, proteína. Do outro lado, você tem uma carne, um frango, um peixe frito, empanado, no óleo. Ou seja, você pegou uma proteína de qualidade e trouxe algo que quebrou esse ciclo positivo, que quebrou esse ciclo natural. Uma coisa é você grelhar, uma coisa é você cozinhar, uma coisa é você assar, outra coisa é você fritar e empanar. Não caia nessa. Nem fritura e nem empanado.
Porque o empanado, provavelmente você vai empanar na farinha de trigo. E muitos de vocês têm sensibilidade ao glúten e muitos de vocês têm sensibilidade também. Não é a lactose, tá? A lactose é um dos menores problemas do leite. A gente tem um monte de outras questões envolvidas com leite. E muitas vezes eu tenho uns 4 ou 5 atletas que já viraram para mim, Rodrigo, mas, cara, eu tô fazendo tudo certinho e meu intestino não tá funcionando direito, as fezes estão amolecidas, ou eu acordo enfim. Por quê? Porque está consumindo ainda queijo, está consumindo iogurte, está consumindo o leite ali propriamente dito. O queijo e o iogurte, você escolhendo uma opção melhor, eu vou falar para você qual é essa opção melhor, mas o leite, presta atenção. Eu estou falando isso para você, para chamar a sua atenção. Presta atenção se o leite faz diferença, principalmente a nível intestinal e a nível de cabeça. Os sintomas são basicamente esses. Ou dá uma desequilibrada no intestino, ou você fica meio prostrado, fica meio letárgico, fica meio lento. Por quê? Porque a molécula do leite, assim como a molécula do glúten, elas têm uma massa molecular muito grande. Elas têm mais de 100 mil Daltons de peso molecular. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que você vai ter uma dificuldade de digerir. Quando você tem uma dificuldade de digerir, você gera subcompostos. E esses subcompostos, eles são reconhecidos pelo seu corpo como algo tóxico, como algo que não é natural. Aí o seu corpo vai ter que levar imunidade para regular isso, vai ter que desintoxicar isso de algum jeito. Então prestem atenção nesses dois elementos. Farinha de trigo, tá? E o leite propriamente dito. Queijo e iogurte, você pode perceber, tem pessoas que se dão bem com iogurte, tem opções boas de iogurte. Iogurte bom, já vou falar logo. Iogurte bom que tem 2, 3, no máximo 4 ingredientes, tá? Tem aí, você vai no mercado, você vai ver. Tem lá um iogurte que tem assim, ó, 2 ingredientes. É esse que você vai escolher. Se você vai bem no iogurte, é uma boa fonte de proteína. Assim como o queijo. O queijo, independente de ser mais branco ou mais amarelo, também é muito individual. Tem gente que fica bem com amarelo e mal com branco. Tem gente que fica mal com branco e bem com amarelo. Mas sempre prefira, por exemplo, um queijo mais curado. Um queijo meia cura. Um queijo canastra. Por quê? Porque as moléculas que existem nesse queijo, não vou entrar muito em detalhe, mas são mais fáceis de ser digeridas, tá? Então, existe essa questão e eu quero que você preste atenção nisso. Então, vamos lá. Falei das proteínas e a fritura, tá? Não invente de fritar essas proteínas. Faz grelhado, faz assado, faz cozido. Outra coisa também. Já aproveitando essa questão das carnes, uma coisa é você comer um filé de carne, ou de frango, ou de peixe, ou de porco. Outra coisa é você comer hambúrguer industrializado, aqueles hambúrgueres congelados. Outra coisa é você comer salsicha, é você comer linguiça, é você comer esses embutidos. Sai de perto de embutido, linguiça, salsicha, bacon, hambúrguer industrializado. Não caia nessa, porque aquilo ali não é nem alimento. Aquilo ali não é nem alimento. Aquilo ali é um monte de mistureba, com um monte de coisa ruim, que não vai te agilizar em nada, só vai matar sua fome. Não mate fome. Pode escrever isso aí no seu caderno. Não adianta matar a fome, você tem que nutrir. Nutrir. Nutrir é muito diferente de matar a fome. Matar a fome, você come ali, beleza, matei minha fome. E a nutrição? E a matéria-prima que você dá para o seu corpo? Seu corpo, assim como um prédio não sobe sem cimento e tijolo, e gesso, talvez, seu corpo não prospera se não tiver nutrientes, se não tiver matéria-prima. Preste atenção nisso também. Aí a gente vem para a questão, de um lado, as escolhas saudáveis. Eu estou fazendo essa diferenciação, tá, pessoal? Escolhas saudáveis e escolhas não saudáveis. Falei sobre os grelhados versus os fritos. Falei sobre a carne magra versus os embutidos. Agora, outro ponto importante. A gente tem aqui a questão do açúcar, tá? Você vai focar em quê? Você vai focar nas frutas, nos vegetais, nos legumes, ou você vai focar em bala, chiclete, chocolate, em pirulito. Eu vejo que tem muito atleta que fica o dia inteiro. Não, eu como 6 chicletes por dia. Meu amigo, você tem noção da quantidade de adoçante que tem ali? Mas é só um chicletinho. Dá para fazer uma live só sobre isso. Impacto dos adoçantes na performance física. Impacto dos adoçantes na sua microbiota intestinal. Aí, às vezes, você está com as fezes alteradas porque você está comendo adoçante demais.
sabe, vocês vão se identificar agora. Você que fica com o abdômen muito estufado, distensão abdominal, estufamento abdominal, presta atenção se não está comendo chiclete demais. Presta atenção se não tem adoçante aí no meio de algum lugar. Outra coisa também que a gente não presta atenção, café com açúcar. Não cai nessa besteira de café com... Ah, mas é só um cafezinho com açúcar. Tá, assim, a gente está falando sobre o melhor. Eu não estou falando sobre o que é possível, estou falando sobre o que é melhor para você. Então, açúcar e adoçante, se você quer algo doce, vai na fruta, entendeu? Você quer algo doce, vai na fruta, que vai ser Rodrigo, excepcional. Diga, Rodrigo, isso aí que você está falando a respeito do adoçante é interessante, porque inclusive eu estava conversando esses dias com o Anderson, lá, meu sócio, e ele gosta de um açúcar, ele tem um paladar infantil, eu falo com ele. Tudo tem que ser doce e uma loucura. E aí a gente estava discutindo esses dias, dele pegou uma Coca-Cola zero, ele falou assim, isso aqui é zero açúcar. Daí eu falei, mano, mas isso aí, você vai me corrigir se eu estiver errado. Mano, mas isso aí tem adoçante, porque não pode ser doce desse jeito que é, sem o açúcar. Mas pelo menos não tem açúcar. E aí a gente entra muito nessa questão do zero açúcar, do zero açúcar, do zero açúcar, achando que você está consumindo algo saudável, achando que você está vivendo com, talvez, consumindo um alimento melhor porque não tem açúcar, mas na verdade ele está cheio de adoçante. Eu queria que você fizesse um paralelo disso, Rodrigo. Claro. Açúcar e adoçante. O adoçante é, assim, a solução mesmo? Ele é tão positivo assim quando você, não tô comendo açúcar, estou tomando com adoçante. É saudável isso? Resposta direta e reta, de forma alguma. Tá? O adoçante ele é uma alternativa, mas que metabolicamente ele dá o mesmo impacto do açúcar. O mesmo impacto do açúcar. O estímulo na papila gustativa, ele vai acionar fatores, até fatores genéticos, que vão fazer com a mesma cascata que o açúcar faz. Assim, se você for usar um adoçante como estévia, talmatina, ou, por exemplo, tem alguns, mas não é acessível. Então, assim, você não vai usar isso porque não adoça do mesmo jeito. Não adoça. Então, não assim, fica os bom. adoçantes em geral, eu vou falar, presta atenção em sucralose e acesulfame, tá? Sucralose e acesulfame. E tem também um que muita gente fala que é saudável, mas não é nem um pouco saudável, que chama xilitol. Xilitol. Eu sou saudável, tô comendo aqui um produto fit com xilitol. Pode perceber se esse xilitol não está te deixando com o abdômen estufado. Xilitol sofre fermentação bacteriana intestinal muito forte. Então, assim, eu vou tomar uma coca normal e uma coca zero. Você tirou ali uma quantidade de açúcar, mas o estímulo interno é o mesmo. Então, não vai fazer diferença. Não tomo coca normal, vou tomar coca zero. Tudo bem. Você tirou ali uma quantidade de carboidrato, uma quantidade bacana. Só que a gente está falando sobre atleta, não estou falando sobre uma pessoa normal que é viciada em coca e aí está reduzindo. Não, estou falando sobre o melhor para você. Então, o melhor é nem o normal, nem o refrigerante normal e nem o refrigerante zero. Quer tomar líquido? Toma suco. Quer tomar líquido? Toma água de coco. Quer tomar líquido? Água de coco, não de caixinha, tá? É outro engano muito grande. Você olha lá, vai lá no mercado e olha lá a água de coco de caixinha, acesulfame e sucralose. Você vai ver lá que tem um monte de acesulfame e sucralose. Por quê? Porque a água de coco natural, ela não precisa de adoçante. Ela já tem ali as moléculas de carboidrato, de açúcar, mas é um açúcar positivo, vamos colocar assim, que não vai te prejudicar. Agora, suco de caixinha, refrigerante, água de coco, tudo industrializado, embalado, pode ver que tem adoçante, não vai ter muita diferença, o estímulo vai ser o mesmo. Ô, Rodrigo, aproveitar essa questão do açúcar, uma vez eu li sobre isso, né? A minha mulher, inclusive, faz faculdade de nutrição hoje, ela sempre foi muito envolvida com isso, até porque na minha carreira toda ela esteve ali, né? Fazendo almoço, janta e café, então ela, assim, ela é bem neurótica com essa coisa da alimentação com os meus filhos e tudo mais. E aí, cara, uma coisa que a gente estudou uma época é que o açúcar ele tem a mesma função de uma droga no cérebro, a questão de... Eu queria que você explicasse sobre isso, se de fato porque eu não tenho acesso, assim... Mais uma vez, a gente conversou sobre isso, sobre como que o cérebro interpreta o açúcar em relação, inclusive, à droga, assim, a questão
do vício, né? De provocar em você essa dependência cada vez maior do açúcar. É mais ou menos por aí? Sim, olha, esse é um assunto bem polêmico. É um assunto que eu sempre converso com os meus pacientes, converso com os meus alunos, que assim, tem um estudo que foi feito, que fez a associação lá do açúcar, e eles analisaram a cocaína junto também, né? Tiveram um perfil de analisar a cocaína, como é que a cocaína atuava no cérebro e como o açúcar atuava no cérebro. Só que, primeiro, foi um estudo em ratos. A gente não tem modelo humano mostrando isso. É um estudo que tem as suas limitações. Então, assim, o que eu interpreto de tudo isso é o seguinte: não é que o açúcar vicia. Não é que o açúcar ele não tem esse potencial de viciar. Até porque você nunca viu ninguém matando, ninguém roubando, ninguém indo pro hospício por causa de açúcar. Você não come, você não vai lá, vou roubar o açúcar aqui no mercado e vou enfiar na boca um monte de açúcar. Então, o vício não é no açúcar, mas em si no açúcar adicionado. Por quê? Você tem uma relação comportamental e emocional com as coisas que têm adição de açúcar. Então, por exemplo, um brigadeiro. O brigadeiro ele tem açúcar. E o açúcar ele age no nosso corpo de modo a te gerar dopamina. E quando gera dopamina, você... tô bem. Agora vou comer um chocolatinho para eu ficar bem. Vou comer um doce para eu ficar bem. Tem a relação de família, né? Um pudim, um bolo. Não. Então, assim, não é que o açúcar vicia. Eu nunca vi uma pessoa comprar um saco de açúcar e ficar lá comendo colherada de açúcar. Então, Verdade. em si, o açúcar não tem o potencial de viciar. Mas como ele está adicionado a alimentos que têm um contexto cultural, emocional e comportamental que leva você a comer várias vezes, aí é que é o perigo. Porque se tem uma coisa que o cérebro adora, é ficar te enganando. É ficar te colocando na zona de conforto. Então, o que acontece? Eu vou comer um brigadeirinho para eu me sentir bem. Não, eu estou muito estressado no trabalho, eu vou comer um pedaço do sorvete que tem lá na geladeira porque isso vai me deixar bem. E é uma enganação, o seu cérebro está só te enganando. Então, enfim, essa é a relação principal. Tomara que nos próximos anos a gente tenha estudos aí novos em humanos, mas até então está bem limitada essa questão e eu vejo que é uma questão mais comportamental, emocional mesmo do que o próprio açúcar. O açúcar ele entra mais ou menos nessa questão assim também psicológica e emocional como o leite, né? Essa questão do mamar da criança, esse conjugado que entra emocional também e que provoca no nosso cérebro essa associação com sentimentos e sensações, quem sabe, da infância, positivas, aquela associação com a mãe, materno, família, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento para a gente quebrar, e é por causa disso que a alimentação é algo que também precisa ser muito trabalhado na questão mental também, porque não é só a respeito de sabor, né, Rodrigo? É a respeito de vida. Isso. Você não está aqui para ser escravo do teu paladar. Você está aqui para reeducar o teu paladar, para o teu paladar estar a serviço dos teus sonhos e a serviço da tua saúde. Não é o teu paladar estar no controle da tua vida dizendo aquilo que você deve ou não comer, mas é você educar o teu paladar no sentido de promover e provocar em você um maior bem-estar e uma maior capacidade de usar em teu benefício, né, Rodrigão? Brilhante, irmão. Autoresponsabilidade e autogoverno total. Pô, você vai falar, Rodrigo, você fala tudo isso, mas você não gosta de sorvete? Eu amo sorvete. Rodrigo, mas você não gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Só que ele não me domina. Eu domino sobre ele. Se eu quiser comer, e se eu me permitir a comer, e eu não sou atleta, eu vou ali, vou comer um pedacinho, acabou. Acabou. É isso aqui que tem, pronto. Então, existe esse perfil associativo mais brilhante que você falou, irmão. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Você tem que dominar sobre os seus impulsos. E se tem uma coisa que amadurece o ser humano, é você dominar sobre os seus impulsos. Impulsos sexuais, impulsos palatáveis, impulsos alimentares. Autogoverno é a palavra. Se você estiver anotando aí, anota essa palavra. Autogoverno. Você governar sobre você mesmo. O seu cérebro ele vai adorar consumir esses alimentos. É óbvio, é muito palatável. E a indústria sabe disso. É por isso que ela coloca glutamato nas coisas. É por isso que as coisas são muito gostosas. Pô, uma pessoa que... Já tem muitos nutricionista que falou, Rodrigo, mas você vai querer me falar que uma pizza não é gostosa, que um hambúrguer não é gostoso? É óbvio que é gostoso.
mas ele é feito para ser muito gostoso. O alimento natural, ele é feito para você ter prazer e tudo mais, mas é exatamente isso. É para ele cumprir com o papel dele, nutrir o seu corpo para você ter matéria-prima para desenvolver suas atividades. Então você governa sobre o alimento, não o alimento governa sobre a sua vida. Rodrigão, sensacional, cara. Antes de você partir agora para esse próximo conteúdo, para esse próximo assunto que você vai tratar, eu só queria compartilhar com você aqui, com quem está nos ouvindo aqui, uma experiência que eu fiz quando eu estava iniciando o processo profissional, estava ali com 20 para 21 anos ali. Eu falei, cara, eu vou ficar 1 ano tomando água. Eu fiz lá um negócio, falei, cara, apelei. Entrei no processo do radical. Falei, sou radical. Fiquei 1 ano tomando água, cara. E aí eu provocava alguns amigos meus nesse processo. E, cara, esse troço de refrigerante, de suco e tal, tantos dias tomando água e tal. E aí esse processo todo foi muito legal, porque quando eu voltei, passou o tempo, o período, eu voltei a tomar, cara, eu botei um refrigerante na boca, aquilo foi repulsivo, assim, meu corpo ele expulsou, ele falou, cara, não dá mais. O gás, assim, explodiu na minha boca, assim, o açúcar, aquela coisa toda, cara, E aí foi um processo de reeducação alimentar tremendo, porque daí não é mais aquele negócio assim, nossa, eu amo isso e estou fazendo um esforço diário para ficar sem. Quando eu entrei nesse radicalismo e o meu corpo trombou com aquilo que de fato é o essencial, quando veio os produtos aí industrializados, o refrigerante, e eu tive acesso de novo a isso, o meu corpo não estava mais apto para isso. O meu corpo disse, cara, não dá mais. E aí foi fácil viver sem. Aí, para mim, não é um esforço. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar... Não. Aí eu entrei no processo natural. Por causa disso que o radicalismo, no início, ele é muito bom para provocar em nós esses bons hábitos que tornam a gente viver uma vida não sob pressão, mas uma vida orgânica com bons hábitos. Rodrigão, sei, foi uma experiência que eu tive que foi bem legal. Poxa, show de bola, irmão. Admiro e respeito muito sua coragem e sua decisão, né? Porque não é sobre só força de vontade, é sobre tomar decisão, né? Entendam uma coisa, o cérebro ele vai querer ficar ali no que é mais palatável, no que é mais gostoso, no que gera mais dopamina. Mas aí é que está a questão. A papila gustativa da sua língua, ela é extremamente adaptável. Aí você pergunta assim, tá, Rodrigo, biologicamente, o que aconteceu comigo? Você desmamou de uma necessidade que não era natural. A natureza fez refrigerante? Não, quem fez refrigerante foi o homem, para vender para você e você tomar, achar gostoso e continuar comprando. Então é por isso que a gente volta naquele ponto. Voltar ao natural. Lá nos tempos da caverna não tinha refri, que suco. Tinha água e água era maravilhoso. Por quê? Porque a água é o natural. Você se hidrata com água. Você não se hidrata com refrigerante, você não se hidrata com suco, você não se hidrata com chá. É uma coisa que muita gente me pergunta, Rodrigo, eu me hidrato com chá? Eu tomo chá, então quer dizer que eu estou tomando água? Não! O chá ele vai entrar numa via metabólica. Eu me hidrato com suco? Muito pouco. Você precisa tomar água para se hidratar. Então, voltar ao natural. Come back to nature, né? É basicamente isso. Show de bola, Rodrigão. Então, assim, trouxemos... Quem está achando top essa live aqui, vai curtindo essa live, compartilha com os teus amigos, deixa aqui o teu hashtag aqui, vai preparando a tua perguntinha para o final, que o Rodrigão vai responder algumas perguntas, inclusive que eu tenho aqui para fazer para você. Tá? Mas nós estamos tendo uma aula incrível aqui com o Rodrigão sobre os alimentos inegociáveis, sobre uma alimentação saudável, uma alimentação não saudável. E daqui a pouco o Rodrigão vai trazer também o alimento pré e pós-treino, e também os 10 alimentos que ele preparou para o finzinho dessa live. Então, quem está curtindo, vai deixando aqui o seu dedinho aqui, o seu top aqui para a gente. E eu tenho certeza que essa live aqui está sendo muito, muito, muito importante. Que se eu tivesse ouvido tudo que você está falando aqui com 17 anos, com 15, com a idade que todos aqui têm, mano, isso aqui tinha me ajudado, assim, tinha encurtado o meu espaço. Eu também. Muito na minha vida. Então, eu sou um cara, mano, que eu bato numa tecla muito grande da informação e do conhecimento, porque o mundo do futebol, ele repulsa informação e conhecimento. Parece que quando você entra com conhecimento, o cara fala, isso aí é frescura. Então, assim, uma das coisas que eu mais valorizo a informação e conhecimento, que teve, às vezes, assim, ó, um treinador que me deu um pitaco, cara, e aquilo foi, assim, me ajudou demais. Então, quem está aqui hoje está tendo uma imersão aqui no mundo da alimentação incrível. Rodrigão, tá contigo. Comanda aí, Manão. Vamos nessa.
Bom, alguém falou, ó, Ticão, falou para botar a live no YouTube, que vai ajudar muito, tudo mais. Não sei o que você está pensando em fazer. Vai ficar salvo, pessoal. Vai ficar salvo sim. Não dá para responder todas as perguntas, tá, pessoal? Mas a gente vai fluindo aqui. E que bom que está fazendo sentido para vocês. O que ele acabou de falar é exatamente isso. Eu amo compartilhar isso com vocês, porque, puxa, se eu tivesse alguém... E não foquem aqui no Rodrigo, não, tá? Foquem na mensagem, tá? Aqui é sobre passar a mensagem. E eu sei que do outro lado também, irmão, você tem muito isso. No seu brilho, na sua energia ao falar, você demonstra isso. Não é sobre só fazer atletas de sucesso, só construir atletas de sucesso, mas é construir pessoas realmente de alta performance, seres, né, que realmente são maduros e seres que tomam decisões. Bom, É isso aí, o nosso próximo bloco, irmão, seria o bloco depois do meio de campo. Qual que é o próximo? Nós vamos pro ataque, né? Aquele ali, decisão pré-jogo, ali, pré-treino, alguma coisa que você possa passar para nós de alimentação. Eu recebo muito essa pergunta. Tipo, o que eu como antes do treino, antes do jogo? O que é o melhor ali? Aquela coisa toda. Massa. Então vamos lá. Olha só, pessoal, isso serve para um pré-treino, para um pré-jogo e também vai servir do outro lado, vai servir para um pós-jogo ou um pós-treino. Então presta atenção. Nesse pré-treino, eu sugiro, tá? Isso seria individual. Isso é individual para cada um. Mas, de uma forma generalista, qual que é a ideia? Trabalhar no sentido de 1 hora a 1h30 antes do treino, tá? Não gosto de fazer uma refeição pré-treino, tipo assim, meia hora antes do treino. Por quê? Tá? Para uma coisa básica, mas que faz toda a diferença. Quando você come meia hora antes do treino, eu mesmo, essa foi uma sacada que eu peguei enquanto eu era jovem ainda, eu estava jogando futebol lá. O que acontecia? Todo mundo comia uma barrinha antes de entrar no campo. Eu falava, tá maluco? Eu preciso comer antes para preparar o meu corpo para essa energia ser metabolizada e eu chegar com o meu intestino, meu processo digestivo ok. Porque qual que é a problemática, pessoal? Quando você come, aonde está indo o sangue? Para onde está indo o sangue? O sangue está indo fazer digestão. Aí você começa a correr. Aí vira uma loucura. Aí seu corpo fala assim, uai, mas você acabou de comer, eu estou fazendo digestão. Você está começando a correr, eu vou ter que levar sangue para o músculo. Que loucura é essa? Então, prestem muita atenção nisso, tá? Façam as refeições de vocês antes do treino. Se você não tiver muito tempo para isso, seja 40 minutos, 50 minutos, mas não menos que isso, tá? O ideal seria 1 hora, 1h30, até 2 horas, para você fazer o processo digestivo e chegar no campo preparado para usar essa energia. E muito mais importante do que isso é o seguinte, o que você come de pré-treino, peguem essa sacada. O que você come de pré-treino, você vai usar não tanto no treino. Como assim, Rodrigo? Que maluquice é essa? Você vai usar no treino o que você comeu no almoço, no lanche da manhã, no café da manhã e no jantar do dia anterior. Não é assim, comi, estou usando energia. Porque senão você ia acabar o jogo ou o treino, você ia morrer, né? Usou a energia do pré-treino ali, não tem mais energia, acabou a vida. Não, nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo, eu não vou explicar aqui em termos técnicos para vocês, mas tem algo que é chamado de glicogênio muscular e glicogênio hepático. Pensa assim, 2 tanques de energia. Tem um tanque de energia, que é um amontoado ali de energia no seu músculo, e tem um amontoado de energia no seu fígado. Rodrigo, qual que eu uso? Você está usando os dois. Um é mais predominante do que o outro. Na hora que você está fazendo um exercício físico, você está usando o glicogênio muscular mais substancialmente. Mas você também está usando esse glicogênio hepático que está ali no fígado de reserva para você poder utilizar. Então, assim, não adianta fazer... Eu quero resumir falando o seguinte. Não adianta fazer um excelente pré-treino se você fez um péssimo lanche da manhã, um péssimo almoço, um péssimo lanche da manhã, um péssimo café da manhã e um jantar da noite anterior. Então, por isso que as pessoas falam assim, Rodrigo, eu preciso de um pré-treino tal, eu preciso de um pós-treino tal. Não. Você precisa de 24 horas do seu dia fazendo o seu melhor. Esse é o segredo. É você fazer nas 12 horas antes do treino e você fazer 12 horas pós-treino. Aí é que tá a sacada.
E aí você entra num conceito que eu trabalho com os jovens, inclusive eu estou escrevendo um conteúdo bem especial sobre preparação mental pré-jogo, porque muita gente quer essa preparação mental pré-jogo. E aí, nesses estudos que eu estou fazendo, em toda essa pesquisa, nesse desenvolvimento que eu vou apresentar, o pessoal já pensa assim, nossa, lá no vestiário, o que eu tenho que pensar? Eu digo, mano, lá no vestiário não adianta. Se você não vem de um processo de desenvolvimento em que você chega no vestiário confiante, aquilo que você vai fazer lá no vestiário vai adiantar muito pouco em relação ao jogo que vai acontecer. E aí bate muito com a alimentação que você está falando, né? A alimentação também é um processo no qual você vai explorar, que você vai poder administrar a partir daquilo que já vem, a partir daquilo que é a tua rotina alimentar, né, mano? Sim, exatamente isso, irmão. Então, o preparo, ele é constante. Alguém perguntou assim, existe dia do lixo para jogador? Não pergunta para mim, pergunta para o Cristiano Ronaldo. Você acha que tem dia do lixo para o Cristiano Ronaldo? Meu amigo, não cai na ilusão. Não cai na ilusão. Eu acompanho o Cristiano Ronaldo no Instagram dele, chega a dar raiva dele, cara. Porque assim, o pessoal tá todo mundo treinando, todo mundo de folga, e o cara tá lá na academia dele treinando, cara. E o cara é o melhor do mundo, né? Um dos melhores do mundo. E se o cara que é o melhor do mundo tá fazendo isso, né? Modelagem, né? É você modelar quem tá lá onde você quer chegar. Então, pô, o cara tá lá lesionado, o cara contrata fisioterapeuta particular, o cara tem nutricionista, o cara faz tratamento à parte, o cara treina mais, o cara chega mais cedo, o cara se prepara mentalmente. Olha o tanto de coisa que ele tá organizando enquanto alguém, né, XYZ, tá lá na balada, tá lá tomando cerveja, tá lá no pagode, tá lá no churrasco. Pensa nisso. Exatamente. Pensa nisso. Exatamente. Bom, então vamos lá, irmão. Ideia de pré-treino. Ideia de pré-treino, a gente precisa trabalhar no seguinte sentido. Carboidratos, e eu vou falar as fontes, tá? Não se preocupem, vou falar as fontes. Carboidrato mais proteína, mais gorduras de qualidade e mais algumas fontes de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Fitoquímicos, o que é fitoquímico, Rodrigo? Fitoquímico nada mais é do que compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, desintoxicantes que ocorrem naturalmente nas plantas, nos vegetais, nas frutas, nas hortaliças, em todos esses alimentos naturais, tá? Então, é basicamente uma alimentação completa, uma refeição completa, pré-treino, tá? Pré-treino é uma alimentação completa. Então, vamos lá. Rodrigo, o que eu posso usar de carboidrato? Você pode usar frutas, você pode usar banana, você pode usar maçã, você pode usar melão, você pode usar melancia, tá? Então, ó, carboidrato, alguém pediu, pode falar novamente? Claro. Carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais e fitoquímicos, tá? Por que usar carboidrato, Rodrigo? Porque carboidrato é a nossa principal fonte energética. É da onde você vai fazer esse estoque de glicogênio que eu te falei, desse tanque de energia, para você poder utilizar essa energia, tá? Então, basicamente, o carboidrato é energia. Então, você pode usar frutas, você pode usar tubérculos, você pode usar raízes, você pode usar arroz integral, você pode usar macarrão integral, você pode usar até mesmo uma coisa que eu vejo que é muito mito. As pessoas, os atletas, têm medo de usar arroz branco, mas não tenham medo de usar arroz branco, tá? O macarrão normal, eu não aconselho. O macarrão tem que ser integral. Agora, o arroz branco e o arroz integral, se você for fazer o comparativo, e aí são vários comparativos que a gente pode fazer, são praticamente a mesma coisa, tá? Esse é um mito bem grande que a gente tem. E eu tenho atletas no futebol, tenho atletas no basquete, tenho na natação, tenho vários atletas, e eu não vou nem falar dos meus atletas, mas de estudo científico. Tem uma cacetada de estudo científico mostrando o arroz branco também, até mesmo como uma possibilidade ótima de fazer essa ressíntese de glicogênio. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas o arroz branco pode entrar também, tá? Não tem essa história do arroz branco ser algo maléfico. Bom, você pode usar mandioca, você pode usar inhame, você pode usar abóbora, você pode usar batata doce, você pode usar batata inglesa, você pode usar o arroz,
o arroz integral, arroz branco, você pode usar o macarrão integral. Você pode, por exemplo, você pode pegar as frutas e fazer uma vitamina com essas frutas. Aí eu vou te falar o que você pode misturar, tá? Mas estou te dando uma ideia de carboidrato. Então, carboidrato vão ser basicamente as frutas, esses tubérculos e raízes, mandioca, batata doce, batata inglesa, inhame, cará. Tem algumas regiões aí do Brasil que tem cará também. Quem conhece cará aí? Cará também é bacana. E o pão, tá? Qual que é a questão do pão? Não é só o pão francês. O pão francês é ruim. Não é só ruim por um ou dois motivos. Tem um monte de aditivo no pão francês. E outra, o pão francês, o que ele tem de nutriente? O que ele vai te entregar? Qual é a mensagem que ele vai passar para o seu corpo? Tá? Qual é a mensagem que esse pão francês? Rodrigo, qual pão que eu posso comer? De verdade, o ideal seria você fazer um pão. Tá? Se você quer ir no mundo ideal, que é o que a gente está falando aqui, você pegar receitas de pães funcionais, pães caseiros, é a melhor coisa. E principalmente, se você tiver uma padaria na sua cidade que tenham pães de fermentação natural, vai ser a melhor opção de todas. Rodrigo, mas o pão integral? Amigo, pão integral, olha lá a lista de ingredientes. É uma cacetada de ingrediente. Uma cacetada de ingrediente. Tem muito aditivo, tem conservante, tem... Na verdade, o conservante não é nem tanto problema, mas tem um monte... Você vai ver lá, farinha de trigo, por exemplo. Aí você vai ver, enfim, um monte de aditivos químicos que não fazem sentido, tá? E, além de tudo, ainda tem a possibilidade da aveia também, tá? Você pode usar aveia em flocos, você pode usar farelo de aveia. Farinha de aveia eu não indico muito, não. Mas farelo de aveia e aveia em flocos, você pode fazer, por exemplo, uma vitamina com as frutas junto da aveia. Aí, quantidade, não tem como eu passar quantidade, tá? A aveia, alguém perguntou, qual é o benefício da aveia? A aveia, se vocês soubessem o poder da aveia, a aveia melhora seu intestino, melhora seus neurotransmissores. Aí você pergunta, por que vai melhorar meu neurotransmissor? O que vai adiantar? Você vai ter um raciocínio mais eficiente dentro de campo. Sabe quando você tá com a bola no pé, aí você vai fazer, você olha lá pro cara e você não consegue tomar a decisão e você perde a bola? Essa reatividade que você pode ter depende de nutriente. Olha só uma coisa top para vocês entenderem. Dentro de campo, você tem milhões de tomadas de decisão. Dar um corte, dar um drible, chutar, virar o jogo. Enfim, você tem um monte de decisão para tomar. Se você não tem nutriente, você não tem matéria-prima para tomar decisão. Então, olha só, olha que coisa maluca, mas faz muito sentido. O que você precisa entender? Para você tomar uma decisão de virar o jogo, você está usando vitamina B3, está usando vitamina B6, está usando vitamina B9, B12, está usando vitamina C, está usando um monte de elementos. Se você não tem, o seu processo de raciocínio e tomada de decisão também fica muito prejudicado, tá? A questão do açaí, pessoal, o açaí entraria mais em gorduras, tá? O açaí não tem muito carboidrato. O açaí que tem carboidrato é o açaí lotado de xarope de guaraná, tá? Açaí, você pode olhar, tá? Olha lá, compra um açaí puro, açaí e água. Você vai ver que em 100 gramas de açaí, você tem ali 6 gramas, 7, às vezes até 4 gramas de carboidrato na porção, é muito pouco. Então, açaí não entraria como uma opção de carboidrato, e sim como gordura. Segundo ponto, proteína. O que você vai usar de proteína? Frango, carne, peixe, ovo, um whey protein, se você tiver condição de comprar. Você pode usar o iogurte ou o queijo. Aí você vai falar, tá, qual a mistura? E agora a proteína do ovo. Pode usar o ovo também, tá? Então, proteínas animais, frango, carne, peixe, porco, ovo. Eu tô vendo um monte de gente perguntando de suplemento. Esquece suplemento. Se você não fizer o básico, não adianta você querer fazer o avançado. Gravem isso para a vida de vocês. Você, irmão, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 24 anos de idade, eu sou um menino ainda, estou começando minha vida agora. Mas se tem algo que eu aprendi na minha vida é o seguinte, se você não fizer o básico bem feito, o avançado não vai adiantar nada. Vou tomar creatina, Entendam que eu estou falando de whey. O whey não é para você ganhar massa, o whey não é para você ter mais performance. Não, o whey é uma fonte de proteína.
tá, meus queridos? Então faz o seguinte, presta atenção no seguinte, não fica focando em, creatina, não sei o quê. Faz o básico já vai te dar uma condição maravilhosa. Quando você tiver firme no básico, aí você começa a pensar em suplementação, tá? O whey não tem nada a ver com ganho de massa muscular. Não tem nada a ver com ganho de massa muscular. Você pode tomar whey, pode comer o ovo, pode comer o queijo, pode comer o frango e por aí vai. Certo? Show de bola. Terceiro ponto. Gorduras boas. Rodrigo, o que eu uso de gordura boa? Castanhas. Você pode usar coco fresco, né? Aquele coquinho durinho. É mais complicado você pegar aquela carninha do coco, mas na praia mesmo, tá? Então você pode comprar o coco durinho, aquele que você vai mastigar, até excelente, tá? Gente, tapioca. Cara, o que eu posso falar da tapioca? Tapioca assim, você pode até comer, mas ela não tem nada de nutriente. Não tem nada de nutriente. Tapioca é puro carboidrato. Pode olhar aí na internet. Tapioca é só carboidrato. Não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra. Então, entre uma tapioca e uma fonte de tubérculo, mandioca, abóbora, todos esses que eu falei para vocês, é muito melhor você consumir esse alimento natural. Tapioca é um refinado, tá? Tapioca passou pela indústria, tá? Alguém está perguntando, proteínas vegetais. É muito complicado de eu comentar aqui com vocês sobre uma quantidade proteica vegetal adequada. Isso é complicado, mas deixa eu falar para vocês, ó, se você fizer uma refeição basicona, arroz, feijão, 2 ou 3 vegetais, que não tem só carboidrato, tem quantidade de proteína também, e você juntar, por exemplo, com semente de abóbora, ou semente de girassol, ou alguma das sementes, você já consegue bater aí pelo menos umas 18, 20 gramas de proteína, tá? Não é difícil bater isso. Não fiquem na loucura de preciso de muita proteína para ter resultado. Não tem isso, tá? Alguém está perguntando, cuscuz. Cuscuz é bacana, tá, pessoal? Eu até tinha colocado cuscuz aqui para o nosso último pitch, mas cuscuz é uma boa opção sim, tá? Procure o flocão, o flocão mesmo, o mais natural possível. Cuscuz é uma boa. Entre cuscuz e tapioca, nossa, 1000 vezes melhor o cuscuz, tá? O cuscuz é uma boa. Pasta de amendoim. Cara, pasta de amendoim é aquela mesma questão do leite e do glúten, tá? A pasta de amendoim é uma dificuldade de digestão gigantesca. Você gera fatores inflamatórios. Eu era um cara que comia muita pasta de amendoim. Eu confesso para vocês, eu comia muita pasta de amendoim. Até um grande professor meu, que fala muito sobre modulação intestinal, fala, Rodrigo, pasta de amendoim é 1, 2 vezes na semana no máximo. Você gera um trabalho metabólico muito grande para processar a pasta de amendoim, tá? Quer comer amendoim? Come amendoim puro, que vai ser melhor, tá? Aí vocês estão perguntando um monte de coisa, eu não vou ficar respondendo, senão eu vou perder o foco, tá? Abacate é uma ótima fonte de gordura, tá? Abacate, depois do coco, o abacate, castanhas, coco, abacate, as sementes. Rodrigo, qual sementes que eu posso tomar? Qual sementes que eu posso comer? Semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim. Olha só, pega essa dica aqui, que essa dica é top. Semente de gergelim, você não dá nada pro gergelim. Mas gergelim é riquíssimo em cálcio, é riquíssimo em um monte de minerais importantes para contração muscular. Rodrigo, então quer dizer que eu posso colocar ali 2 colheres de sopa de gergelim no meu almoço, no meu jantar? Pode. Excepcional o gergelim, tá? Gergelim é um alimento fantástico. Então, essas são as fontes de gordura, além do azeite, tá? Chia também é uma ótima fonte de gordura, tá? Chia, inclusive, tem uma quantidade de ômega 3 interessante, tem uma quantidade de proteína interessante, tá? Colocando chia e gergelim junto do seu almoço, você já aumentou também a quantidade de proteína ali naquela refeição. Então, repetindo, castanhas, coco, abacate, sementes e azeite de oliva, tá? Procure um azeite de oliva extra virgem, tá bom? Azeite de oliva é um excelente anti-inflamatório. Não caia na besteira de ficar jorrando azeite de oliva na sua comida. Eu teria que calcular o seu plano alimentar para saber, tá? O quanto você precisaria. Mas ali você colocando uns 2 fiozinhos, 3 fiozinhos de azeite,
um composto anti-inflamatório, tem hidroxitirosol, tem o tirosol, tem a oleuropeína. Esses compostos são extremamente anti-inflamatórios. Além de melhorar a pele, melhorar cabelo, melhorar a unha, melhorar um monte de coisa em associação. E aí você pergunta, tá, Rodrigo, e as vitaminas e os minerais? Você pode fazer o seguinte, eu coloquei aqui, você pode consumir, por exemplo, um abacaxi depois dessa refeição, né, como sobremesa, por exemplo, do pré-treino. Você pode comer uma tangerina, você pode comer um kiwi, você pode comer uma maçã, você pode comer uma banana se você quiser uma coisa um pouquinho mais doce. Você pode consumir um pouquinho de melão. Mamão eu não recomendo muito porque pode soltar, tá? Mamão ele é mais laxativo. Mas busque uma fruta também nessa refeição, porque complementa as vitaminas e os minerais. Lembra que eu falei, tomada de decisão depende de vitamina e de mineral. E uma coisa também bacana de você fazer, até para melhorar a sua digestibilidade, é colocar um chá. Eu sou fã dos chás. Todos os meus atletas, em algum momento do dia, estão tomando chá. Nossa, Rodrigo, mas chá, que bobagem! Se vocês soubessem o poder dos chás, poder anti-inflamatório, o poder desintoxicante, o poder antioxidante dos chás, tá? Fantástico. Melancia. Ah, eu separei uma coisa especial aqui para vocês, tá? Bom que você me lembrou da melancia. Quem foi aqui, ó? O Ricardo. Valeu, Ricardo. Obrigado por ter me lembrado da melancia, tá? Qual alimento que você indica rico em fibra? Mandioca, inhame, abóbora, batata doce, batata inglesa, aveia, tudo rico em fibra, tá? Eu separei aqui, pessoal. Agora prepara a caneta. Prepara a caneta para você escrever. Chá in natura, tá? Compra a ervinha natural para você fazer infusão. Não caia nessa história do chá mate leão, aí o pessoal falando. Chá industrializado em geral, normalmente não tem quase nada de composto ali para você usar, tá? A melancia, pessoal, só para complementar a ideia, a melancia eu não gosto muito de usar ela depois da refeição, porque a melancia é um pouco indigesta. Ela tem uma quantidade de água muito grande, então pode ser que você fique meio indigesto nesse sentido, tá? Bom, o que a gente pode fazer? Olha só, vou passar uma receita de suco. Um suco fantástico pré-treino. Às vezes você tá ali, comer um ovinho, aí você não tá muito afim de associar com a mandioca e tal. Você pode fazer um ovo, ou um frango, ou um peixe com esse suco. Olha o que tem nesse suco. Antes disso, eu só pegar uma água aqui. Amor, pega uma aguinha pra mim, por favor. Minha garganta já tá. Bom, então esse suco, anota aí. Melancia nesse suco. Esse suco pode ser bacana você colocar melancia, tá? Melancia aqui, vasodilatadora. Anota aí, irmão. Melancia é vasodilatadora, tá? E aumenta o óxido nítrico. Aumentando o óxido nítrico, você tem mais carreamento de nutrientes para dentro da sua célula, tá? Vasodilatação não é para você ficar com a veia aparente, não, tá? Vasodilatação é para você conduzir mais nutrientes pelo seu sangue, certo? Então vamos lá, melancia. Outra coisa, água de coco. Terceiro ponto, laranja. Você pode usar aí uma laranja espremida, fica bacana. Uma laranja ou duas laranjas. Beterraba. Só que o segredo da beterraba é você não colocar muito, tá? É você não colocar muito beterraba. Coloca meia beterraba, porque ela também é um pouco indigesta. Então vamos lá, melancia, água de coco, laranja, beterraba. Aí você vai colocar gengibre, tá? Um gengibre raladinho, ou então um gengibre macerado, que a gente chama, né? Você pode amassar ele um pouco e aí você coloca no suco. Por que o gengibre, Rodrigo? O gengibre é excelente vasodilatador e excelente energético também, tá? Ah, energético natural. Olha aí o energético natural que eu tô te passando. Outra coisa que é interessante também colocar nesse suco, ainda mais pensando num pré-treino ou pré-jogo, suco de uva integral. Suco de uva integral, aí que você tem ali 90%, 100% de suco da fruta mesmo, da uva. Excelente. A uva tem bastante polifenol. Polifenol te ajuda não só no pré-treino, mas te ajuda na sua recuperação no pós-treino também. Então você vai estar tomando um suco pré-treino que vai te ajudar na recuperação no pós também. E por fim, a gente tem a hortelã. Uai, Rodrigo, hortelã? Que coisa mais é? Hortelã é sensacional para você usar como um aditivo
anti-inflamatório e antioxidante nesse momento aí que você vai estar usando, tá bom? Então, pode ser gengibre em pó? Pode até ser um gengibre em pó, tá? Mas procure um gengibre em pó de confiança. Não vai sair comprando qualquer gengibre em pó, não. Busque um de qualidade, tá? Então, vamos lá. Repetindo. Melancia, água de coco, gengibre, beterraba, laranja e hortelã. Suco pré-treino que eu prescrevo para a grande maioria dos meus pacientes e é fantástico, tá? Os chás, espera aí que eu vou passar uma lista de chás para vocês, tá? Foca na mensagem, isso que eu tô falando. Não fica agoniado aí escrevendo um monte de coisa nos comentários. Ah, não. O Henri perguntou, perdi muito da live? Meu amigo, eu se fosse você, eu veria essa live inteira depois, tá? Tem muita Rodrigo, coisa cara, bacana aqui. Obrigado. Eu queria, inclusive, mano, nós estamos aqui com 1 hora e quase 1 hora e meia de live. Eu queria, inclusive, te provocar no seguinte, a gente dividir essa live, cara, porque assim, é muita informação bacana, eu vejo que você falando sem parar, até traz água pro homem, porque o homem tem muito conteúdo para passar e muita informação. Chama lá o amor e traz água pro homem, porque é muita coisa positiva. E é o seguinte, cara, eu queria provocar você aqui, a gente nem conversou sobre isso, para a gente fazer a nossa segunda live, trazendo todos esses conteúdos que você tem para trazer ainda, porque, cara, a gente está aqui 1 hora e meia bebendo dessa fonte incrível de conhecimentos e outra, além de tudo, muito aplicado ao futebol, de alguém que viveu no esporte, também quem está chegando agora. O Rodrigão foi alguém que também esteve aí na base, que também sonhou em ser profissional, que também teve essa relação com a alimentação sem conhecimento, sem informação, foi buscar, se formou em nutrição, tem muito conteúdo e muita coisa positiva. E eu vou provocar você no seguinte, mano, os alimentos pós-treino e os 10 alimentos poderosos que você separou pra gente fazer uma segunda live desses alimentos, porque, cara, eu tô vendo você falar com muita informação, você trouxe muito além do que a gente conversou. Eu falei 5, você trouxe 10 e daqui a pouco trouxe todos os alimentos saudáveis e aqui, mano, essa live aqui é uma como é que eu posso dizer? Uma consulta poderosíssima de graça hoje que você está dando aqui. Exato. Um presente aí para a galera. E, pessoal, às vezes eu tô vendo um monte de gente falando obrigado, Rodrigão, você é fera e tudo mais. A melhor forma de você me agradecer é fazendo. É você colocando em prática e você falando, putz, eu ouvi o Rodrigo, eu fui lá, eu fiz e realmente está me dando resultado. Às vezes, provavelmente, a grande maioria de vocês eu nem vou saber se está tendo resultado ou não. Mas a melhor maneira de você me agradecer não é você falando, é você fazendo na prática, porque eu quero ver vocês prosperando. E, poxa, quiçá a gente tem aqui 200 e tantas pessoas na live, quiçá a gente consegue que saiam 10 jogadores profissionais aqui. Poxa, eu não consegui realizar esse sonho, mas se vocês podem realizar, é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu vi provavelmente o pai de algum menino perguntando assim, esse suco vale para molecada sub-11? Vale demais, tá? Só se atenta à quantidade, porque sub-11, um menino de 10, 9 anos, tem que ser uma quantidade mais amena, mais excepcional. Olha só, um menino de 10 anos, 11 anos, já fazendo tudo isso aqui, meu amigo, vai chegar com 15, voando alto. Então, irmão, topo demais, tô fechado, vamos combinar essa live sim, pra gente finalizar ela. Tenho ainda pós-treino, tenho ainda os chás, posso falar de cada chá aqui para vocês, qual é a atividade de cada um, como que você faz, qual o momento que você faz, por que fazer, os 10 alimentos que a gente separou. Então, tô fechado, já a gente não precisa nem acertar depois, já estamos acertados, a minha vida está a serviço de outras vidas. Então, é isso que a gente trabalha por isso e é um prazer poder ajudar vocês aqui, galera. Rodrigão, cara, então é o seguinte, a gente vai... Eu inclusive, tenho aqui... Cara, mano, você acredita que temos 74 perguntas aqui na caixa de perguntas? Eita, separa aí, tira print de tudo, irmão. Mano, 74 perguntas, tá? Para você responder, mas essas 74 perguntas a gente vai focar na próxima live, naquilo que o Rodrigo tem para trazer, e aí nós vamos responder todas as dúvidas de vocês, a maioria, lógico, não dá para responder todas, mas a maioria. Ou então a gente faz uma terceira, faz uma quarta. Ou então a gente faz uma série de lives. Inclusive, Manão, eu quero depois conversar contigo, tá? E gostei muito do teu conteúdo e acho que a gente se conectou assim com ideias muito, muito legais, assim, de uma direção assim bem especial.
de algo que a gente pode fazer junto aí, que eu acho que vai trazer muita direção e muita coisa bacana aí para essa galerinha que está buscando futebol. Mas antes de tudo, mano, eu vou desativar aqui os comentários e vou pedir para você fazer aí tua pose. Bora. Pra gente... Quem foi abençoado aqui com a presença do Rodrigão hoje aqui nessa live, tira um print aqui, marca aqui, @Rodrigo Mendanha Nutri, é isso, né, mano? Isso. Quem ainda não curtiu, quem ainda não segue o Rodrigo, vai lá e segue. O Rodrigo tem muito conteúdo bacana. Então a gente vai fazer a nossa pose aqui. Você tira aí o teu print e nos marca lá. Tá bom? Lá no Instagram, lá no Profissão Jogador, lá no Chicão85, marca o Rodrigão lá. Aproveita que nós estamos aqui. Se fez sentido para você, anota lá também e compartilha conosco o que você mais aprendeu nessa live. Boa. Marca a gente lá. Bota a mensagem. Ô, Rodrigão. Isso é importante, tá, pessoal? Não posta só o nosso rosto aqui. Posta alguma reflexão que você tirou, alguma coisa legal que você pegou aqui na live e posta lá a mensagem, porque você ajuda outras pessoas também, poxa. Não é só sobre você, é sobre todos nós. Então, marca lá a gente, reposta que a gente vai repostar vocês. E vamos lá, irmão. Faz a pose aí. Vamos lá. Vamos partir aqui para nossa pose aqui. Faz a pose aí, Manão. E foi. Pronto! Estamos posicionados. Tirei aqui, inclusive, os comentários. Rodrigão, mano, muito obrigado. Eu vou terminar essa live aqui. Eu vou postar, vai ficar gravado aqui para vocês no IGTV. Tá bom? Nós vamos postar com a tua autorização lá no nosso curso também, Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, para a galerinha te conhecer e poder beber dessa fonte aqui, tá? E depois dessa live já vou mandar uma mensagem para você, marcando a nossa próxima live com esses outros conteúdos incríveis que a gente tem para trabalhar ainda no pós-treino. Boa. Né? Os chás que você tem para trazer e os 10 alimentos poderosos que você tem para trazer. Lembrando, você que chegou tarde aqui, nós falamos sobre os 10 alimentos inegociáveis que você não pode comer, os alimentos também saudáveis e os alimentos não saudáveis. Falamos agora também sobre o pré-treino e na próxima live nós vamos terminar isso tudo que a gente conversou. Então, quem não assistiu tem a chance de assistir aqui, vai ficar gravado aqui no IGTV. É isso, Rodrigão? Show de bola. Pessoal, obrigado por tudo. Deus abençoe vocês, tá? Reflitam sobre tudo que a gente falou. Se quiserem, assistam a live aí 10 vezes seguidas. Tem um monte de gente perguntando aí, perdi muita coisa, a live vai ficar salvo. Então assistam, anotem e principalmente botem em prática. Não adianta você pegar uma semente e colocar dentro da gaveta, tá? Uma semente pode gerar uma floresta inteira. Então pega a semente, coloca no solo e rega, tá? Não deixa dentro da gaveta, não. Irmão, obrigado. Tamo junto. Mano. Valeu demais. Até Deus a abençoe, próxima. mano. Obrigado pelo tempo. Vamos jogar essa semente na terra aí, mano. Valeu, mano. Boa noite. Deus abençoe. Até a próxima, Valeu, irmão. Tamo junto.